E é importante a palavra. Antes de entrar na reunião, estava conversando com o pastor, não é a mensagem principal, mas vai te ajudar. Olha a importância de você ouvir a palavra. Lembra daquele homem que ficava à beira do tanque esperando o movimento das águas? Quem lembra? Foram muitos anos, né, pessoal? Foram mais de 38 anos, não é de idade, era de sofrimento. E diz a Bíblia que ele esperava o movimento. Tem gente que está esperando algo, não. A Bíblia diz que uma palavra, o que Jesus deu para aquele homem, pessoal? Uma palavra. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Jesus fez uma pergunta, parecia absurda. Você quer ser curado? Por que Jesus fez aquela pergunta? Porque a forma que ele estava, ele não demonstrava, irmão. É a mesma coisa, a pessoa vem para a igreja, eu quero ser abençoado, mas se ela não fecha os olhos, se ela não ora, se ela não presta atenção na palavra, ela vai ser abençoada? Não vai. É a pessoa que não se envolve. Esse dia eu estava vendo uma situação, você vê como é que o diabo engana a pessoa. A pessoa falou, eu não vou mais na igreja porque o pastor fala de dízimo e ele não atende. Eu falei, caramba, eu sou culpado agora? Irmão, seu compromisso é com Deus. Você vê na igreja, ouvir a palavra, não é o pastor que vai te ajudar. Quem ajuda? É Deus. Qual foi a vez que eu neguei ajuda para você? A gente atende. Mas aí você vê, a pessoa, ela, né, quer procurar pessoas como desculpa. Por que eu falei isso? Porque o homem fez a mesma coisa. Quando Jesus falou, você quer ser curado? Você lembra que ele falou? Ninguém, como se a responsabilidade fosse o quê? Dos outros. Jesus chegou para ele, eu tenho certeza que Jesus deve ter falado com a ênfase, levanta, toma a tua cama e o quê? Irmão, o homem levantou ou não levantou? Uma palavra. Se você ouve a palavra, entende, você se levanta também. Amém? O que faz a pessoa se levantar não é o pastor, é a palavra. Você tem que ouvir a palavra, receber a palavra, crer na palavra. Não importa a sua situação, você se levanta e você toma posse da bênção. Amém? Para quem está em casa, hoje nós estamos começando um desafio de fé, derrubando o gigante. Está aqui o gigante. Quem trouxe a pedrinha, daqui a pouco nós vamos fazer um ato de fé. Porque o Golias, pessoal, daqui a pouco eu vou fazer o nosso estudo. O Golias representa aquele problema que vem para nos intimidar, porque é isso que o diabo faz. Vamos ver? Salmo 93, olha como é que o mal age. E nós não podemos jamais temer, pessoal. O medo, ele só vai atrapalhar você. Você não tem que temer a má notícia. Aquilo que vier a acontecer não pode gerar medo em você. Foi o que aconteceu quando o Golias se levantou. Mas antes de chegar lá no Golias, vamos ver o Salmo 93, versículo 3. Olha como é que o mal age. O salmista diz assim, os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o quê? O seu ruído. Os rios levantam as suas o quê? Irmão, é assim que o mal age. O diabo faz um barulho. O diabo tenta nos intimidar. Quando vê aquele barulho, o que é o barulho do inferno? É uma má notícia. Você vai no médico, o médico fala, eu vi aqui os seus exames, a coisa está grave. É o rio se levantando, é o barulho. Mas nessa hora, a nossa reação faz diferença. Se você entrar em pânico, ficar com medo, o mal vai dominar. Diante dos barulhos, você tem que se posicionar como uma pessoa de Deus. Está amarrado. Satanás, você não vai me intimidar, eu não vou temer você, porque o maior está comigo. Quem que é o maior? O Senhor. O diabo tenta intimidar. Foi o que ele falou. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o quê? É o barulho. O diabo faz barulho, mas você não tem que se intimidar. Aí ele diz, os rios levantam as suas... Aí vocês lembram, os discípulos estavam com Jesus no barco, e mesmo com Jesus no barco, vieram as altas ondas para fazer o que com o barco, pessoal? Então, andando com ele. Você pode ser uma pessoa, você tem até cargo na igreja, pode ser obreiro, pastor, mas de vez em quando as ondas se levantam. É uma luta, é uma dificuldade. Mas aí vem o versículo-chave, 4. Mas o Senhor nas alturas é o que, pessoal? Irmão, ao invés de exaltar o mal, você tem que exaltar o Senhor. Quando o diabo tentar fazer um barulho, maior é o Senhor, poderoso é o Senhor. Nós temos que exaltar o Senhor. Nós não temos que exaltar o problema. Pastor, mas é um câncer, é isso aqui. Não. Poderoso quem é? Você tem que falar, foi o que ele falou. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes e do que as grandes ondas, o quê?
Quando fala nas alturas, irmão, Deus está acima de tudo. É o que você tem que fazer. Não, não vou temer, porque o meu Senhor é maior. O meu Senhor é mais poderoso. Mas o que que acontece? Entramos em pânico, perdemos a paz, ficamos com medo. Irmão, foi o que Israel fez. Quando Golias se levantou, eles mostraram medo. Vamos lá? 1 Samuel 17. O Golias fez barulho e eles ficaram com medo. Nós não temos que temer o barulho que o inferno faz. O diabo faz barulho, pessoal. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17. Versículo, pessoal, 23. O Golias, quando ele se levantou, ele fez muito barulho. E o povo de Israel acabou o quê? Se intimidando. Ficou com medo, porque até então eles nunca tinham enfrentado um homem daquela estatura. Eu falei hoje o dia todo. De vez em quando, irmão, se levanta problemas que a gente não esperava. De vez em quando é um Golias que vem, é algo que vem para intimidar, é algo que vem para nos atemorizar, mas eu tenho que fazer como salmista. O Senhor nas alturas é mais o quê? Poderoso. Pastor, mas eu nunca enfrentei isso. Eles nunca tinham enfrentado Golias. Eles nunca tinham visto um homem daquela estatura. De vez em quando enfrentamos desafios, irmão. De vez em quando, né, ouvimos coisas que você, meu Deus, é o Golias que vem. Mas quando o Golias vem, uma coisa que nós não podemos fazer, diga temer. Olha o que diz aqui, 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército de quem, pessoal? Dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme o quê? Aquelas palavras, e Davi o quê? As ouviu. 24. Porém, vamos lá, todos os homens, vendo aquele homem, fizeram o quê? E temiam grandemente. É um comportamento que nós não podemos ter. Tudo bem, era um gigante, eles nunca tinham presenciado aquilo, mas eles se esqueceram quem era Deus, irmão. Sabe por que o medo domina as pessoas? Porque elas se esquecem da palavra que um dia ouviram, elas se esquecem de quem é o Deus dela, porque quem sabe o Deus que tem, não teme gigante. Pode vir o problema que for. Pastor, não, eu sei que é o Deus que eu sirvo, eu confio na palavra dele, então eu não vou temer, eu não vou mostrar para o diabo essa fraqueza. Não, você vê que todos, note aqui, ó, 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que triste, irmão, a nação que viu Deus fazer maravilhas, o povo que ouviu quantas mensagens, Deus usou profetas para trazer Israel. E esse povo que viu Deus fazer tanta maravilha, estava com medo do inimigo. É o dia de hoje, irmão. Pessoas que vêm na igreja, ouvem a palavra, mas quando o diabo se levanta, ficam com medo, ficam assustados. Ai, meu Deus. Irmão, lembra quem é o seu Deus. Eu pego um exemplo, um dia eu vi na internet, tem muitas histórias, ilustrações que até ajudam você entender, compreender algumas coisas. E a criancinha, ela foi fazer uma viagem de avião. Quem já viajou de avião sabe, tem turbulência, mas a aeronave, pessoal, ela foi construída para suportar aquilo. Então, você sabia que turbulência não derruba avião, tempestade? Porque antes de ir para o ar, ele é testado, sim ou não? Então, não é uma tempestade que vai fazer o avião o quê? Tudo bem, só quem passa por ela sabe como é que é, né? Aí estava lá, a criancinha entrou no avião, pegou um desenho, começou a pintar. O avião decolou. Irmão, naquela viagem aconteceu de tudo, uma turbulência, tal, e o pessoal com medo, ai meu Deus, um se benzeu, o outro, ai eu vou morrer, e a criança pintando o desenho. E pessoas gritando, ai vai cair e tal, passou. Quando o avião pousou, todo mundo quase morto do coração. Uma pessoa olhou para a criança e falou, menino, como é que você consegue? Todo mundo aqui quase morreu do coração, todo mundo desesperado e você nessa calma. Ele olhou, deu um sorriso e falou, não, o comandante do avião é meu pai. Então ele não temeu, porque ele sabia que quem estava no comando, quem era? Irmão, sabe por que você fica com medo? Você está esquecendo do que diz a palavra, você está esquecendo que é o seu Deus. Todos, você vê que ninguém guardou a palavra, você vê que todos, aí tem gente que usa essa desculpa, ah, mas todo mundo, pastor, não, quem conhece o Deus que tem, não tem medo do diabo. Quem conhece a palavra, pode vir Golias,
Amanhã ou depois pode se levantar um problema que você nunca enfrentou, mas você não vai ter medo. Por quê? Você sabe quem é Deus. O que o salmista diz? Porque o Senhor nas alturas é mais o que, pessoal? Poderoso. É o que você vai fazer. Aquilo que vem para te intimidar, você fala, o meu Deus é mais poderoso. Poderoso é o meu Deus. Essa doença não está com nada, esse vírus não está com nada, esse mal não está com nada, porque poderoso quem é? Mas aí você vê, o Golias quando veio, você vai ver novamente o povo com medo. Ainda no capítulo 17, olha o que diz aqui, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e o quê? Era uma coisa fora do comum. Era um homem que tinha uma altura descomunal a um homem qualquer. Mas, irmão, é assim que o diabo faz. O diabo, quando vai se levantar, ele não vem para fazer carinho, não. Ele vem para intimidar, ele vem para afrontar. Quem está entendendo? Satanás não vem para brincar. Não, ele vem mesmo para intimidar, ele vem para colocar medo, ele vem para colocar pânico. Imagina os homens. Olha o tamanho desse homem. Calma. Aí diz mais, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos, o quê? De bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e o escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o quê? Era para intimidar. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse: para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça o quê? A mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. É assim. O problema é que você não vence escraviza você. Ele falou, ó, alguém vai me enfrentar? Porque se eu for vencido, vocês vão nos dominar. Mas se também eu ganhar de vocês, vocês serão meus servos. O problema que você não enfrenta, o mal que você não enfrenta, ele te domina, ele te escraviza. Por isso que Davi disse, persegui meus inimigos e o quê? Alcancei. Você vê que todo mundo com medo, Davi foi o único que falou, eu vou. Davi não se intimidou não, meu irmão. Porque Davi sabia, se aquele gigante não fosse derrotado, Israel ia ser humilhado. O problema que você não enfrenta, o problema que você não encara, ele te humilha, ele te domina. Eu falo, sexta-feira eu tenho orado para Deus despertar as pessoas. Você vê que entrou no meio do povo de Deus hoje. Não, sexta-feira eu já estou bem, não preciso ir. Irmão, tem muito inimigo para ser vencido. Quem concorda com o pastor? Uma pessoa sexta-feira, olha a cabeça, eu já vou domingo, para que eu vou sexta? Mas sexta-feira é batalha contra o diabo, irmão. Sabe quem fica feliz quando você não quer ir para a batalha? O diabo. Porque toda vez que você se recusa a enfrentar, o inimigo vai ganhando espaço, o inimigo vai ganhando território. E o diabo, quanto mais ele puder dominar áreas na sua vida, ele vai dominar. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Davi se levantou, tem que se levantar. Ele falou, se eu vencer, vocês vão ser meus servos. Mas se vocês me vencerem, sou eu que vou servir. Irmão, guarda isso. O problema que você não enfrenta, ele vai fazer você escravo dele. Mas se você enfrentar, você vai vencer. O inimigo vai ser derrotado. Agora o pior está por vir. Lembra do medo? Diz, versículo 10. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de quem? Dizendo, dai-me um homem para que ambos o quê? Você vê que ele falou, manda um homem. Será que não tem um homem aqui para me enfrentar? Será que não tem um homem que tem coragem de me enfrentar? Você vê, afronta e abuso. O homem aqui, vamos levar pela a fé, não é um homem físico. Irmão, você tem que ser valente, você tem que enfrentar. Não, surgiu esse problema, eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu vou vencer em nome de quem? Mas aí não, você vê, Deus dá inspiração para a gente fazer o propósito, a pessoa fica pensando, irmão, o diabo está esperando um homem que enfrente ele. Sentido genérico, homem e mulher de fé. Eu pergunto, aqui tem pessoas que vão enfrentar o mal, quem vai enfrentar aqui?
Porque ele falou, eu quero um homem que me enfrente. Eu pergunto, na sua casa, quem vai ser a pessoa que vai enfrentar o demônio e vai mandar ele embora? Vocês estão ligados. Nessa cidade tem que ter homens que vão orar e dizer, São Carlos é de quem? Irmão, está faltando. Desculpa falar, está faltando homens, mulheres de fé que enfrentam. Mas lembra que eu preguei um tempo atrás? Quem deveria fazer o inimigo fugir é quem está o quê, pessoal? Fugindo. Resistir ao diabo. E ele, a gente que deveria colocar o mal para correr, nós que estamos correndo. É a pessoa que quer sair do emprego, é o outro que quer se separar, é o outro que quer mudar de cidade. Você está fugindo para o mal. Por que você não faz o mal fugir? É o pai que tem um filho problemático, ao invés de lutar, eu vou deixar ele, eu vou morar em outro lugar. Você vai esperar receber a má notícia? Seu filho morreu, seu filho foi preso? Você tem que cuidar dele, fala, não, eu vou cercar meu filho coração, e meu filho vai ser um servo de quem, pessoal? Irmão, tem que frear. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Agora, olha o que acontece quando a pessoa... Outro fator do medo. Então, primeiro fator do medo, se esquecer de quem é Deus, esquecer do que está escrito aonde? Agora, sabe outra coisa que faz você ficar com medo? Você está mal com Deus. Quando você está no pecado, você não está bem com Deus, você tem medo. Por quê? Você está sem a unção de Deus, você está sem a presença de Deus. Segue o 11, por gentileza. Aí diz assim, ouvindo então Saul... Primeiro, quem era Saul? Mas o rei aqui, Saul aqui já estava como, pessoal? Sem unção de Deus, na rebeldia, no pecado. Uma coisa é a pessoa sem Deus sentir medo. Agora, quem é de Deus não sente, não. O Saul aqui estava sem a unção de Deus, estava sendo atormentado por um espírito. Então, ele ficar com medo, ele ser covarde, ele ter medo do Golias, não tem problema, porque ele estava mal com Deus. Quando você vê uma pessoa com medo, você tem que falar, irmãozinho, você tá bem com Deus, irmão? Porque, peraí, é que nem um dia uma pessoa falou para mim, já contei isso para vocês, agora eu vou falar para o Brasil todo. Um dia uma pessoa, eu como pastor auxiliar, eu já morei na igreja sozinho, ficava sozinho, dormia sozinho. Um dia uma pessoa perguntou assim, pastor, o senhor não tem medo de dormir sozinho na igreja? Eu falei, o lugar mais seguro é a igreja. Porque quem está aqui, pessoal? Irmão, se eu, imagina, eu dormir aqui no altar, ficar com medo de assalto, ficar com medo, peraí. Então não crê em Deus? Pessoas que andam assustadas, medrosas, é porque não estão bem com Deus, não. Você está mal. Se você estiver bem com Deus na palavra, você não teme, não. Não, o Senhor é comigo. Aí, Saul, ouvindo então Saul, e todo Israel, essas palavras dos filisteus, leia você bem alto, espantaram-se e temeram muito. Coitado, o rei estava ruim, o povo estava igual. Irmão, sua casa pode ser todo mundo medroso, você não pode ser. Ao seu redor pode ter muitos medrosos, você vai ser o corajoso. Quem entendeu aqui? Você vai ser aquele que você vai constranger todo mundo com a sua fé. Você vai falar, peraí, pessoal, eu não estou acreditando. Nós que somos de Deus, estamos com medo, que isso? Se a gente não conhecesse a Bíblia, se a gente não conhecesse a fé, tudo bem, mas nós sabemos quem é Deus. Irmão, não é o medroso que tem que acovardar você, é você que tem que fazer o medroso ficar valente. É você que tem que encorajar aquele que está com medo. Fala, não, para com isso, rapaz, levanta. Deus é poderoso. E daqui a pouco até a pessoa vai ficar constrangida. Fala, é verdade, não, peraí, eu sou homem de Deus, que isso? Mas hoje a gente está deixando os medrosos fazer a gente ficar o quê, pessoal? Um dia uma irmã falou para outra, à noite eu não estou indo na igreja não, porque está tendo assalto. A outra parou de ir também, olha. Você vê o medroso, se a gente não vigiar, o medroso faz você ficar covarde igual ele. Você tem que fazer o medroso ser de fé igual você. Diga glória a Deus. Quem é de fé aqui? Nós que temos que injetar fé no medroso e não pegar o medo das pessoas e trazer para nós. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, Golias veio para intimidar. De vez em quando, uma palavra que eu ouvi o pastor Jaime pregar há muitos anos, eu guardei. Eu não procuro Golias, mas se ele aparecer, eu vou enfrentar. Do nada apareceu. De vez em quando, olha aqui,
vem o Golias. Vem ou não vem? Mas se ele aparecer, o que você vai fazer? Você vai correr? O que nós vamos fazer, pessoal? De vez em quando, é um desafio. Golias era o desafio. Golias foi um desafio que veio para Israel. De vez em quando enfrentamos desafios. No trabalho, não está vendendo, não está prosperando. Você vai baixar as portas? Não. Agora é hora de usar a fé. Esse gigante vai cair em nome de Jesus. Eu vou vencer esse desafio. Até para pastor, irmão. De vez em quando tem igreja que é desafio. Tem igreja que é luta. É um gigante. Mas se o pastor for um homem de fé, ele derruba o gigante e vence. Porque olha para mim. Sabe qual era a recompensa de quem derrubasse o Golias? Quem lembra? Você sabia que com a queda do Golias, a família iria prosperar? Talvez sabe por que você não está prosperando? Porque primeiro você precisa derrubar o Golias. Sabe qual era a recompensa? Ninguém lembra? Casar com a filha do rei e a família ia ser imune de tributos, de impostos. Ou seja, ia prosperar ou não ia? Primeiro, casar com a filha do rei. Hoje eu falei o dia todo. Qual é o lugar que rei mora? Palácio. Irmão, ou seja, quem derrubasse aquele gigante ia mudar de vida ou não ia? Ia deixar de viver. Naquela época eles viviam em tendas, cabanas. Agora não, ia morar em palácio. Sabe quando é que a sua vida vai mudar para melhor? Quem quer saber? Quando você derrubar esse Golias. Talvez até hoje tem um Golias, você não consegue melhorar de vida, está sempre dizendo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, o dia que você enfrentar o Golias, fala, demônio, tira a mão do meu dinheiro, sai da minha fonte de renda, sua vida financeira vai mudar. E a vida de Davi mudou depois que ele enfrentou aquele homem. Só que note, todo mundo com medo. Davi foi o único. Nós temos que chegar nesse ponto. Todo mundo pode ficar assustado, preocupado, mas você está em paz, porque você conhece o Deus da Bíblia. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Davi foi o único. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras filisteus, espantaram e temeram. Tem gente que só uma palavra deixa ele, ai meu Deus, estou passando mal, me dá água com açúcar. Você sabe que hoje eu falo que Deus já livrou vocês, a nossa família, por causa da nossa ignorância. Deus é misericordioso. Tem gente que passa mal, outro quer colocar sal na língua. A pessoa pensa que está ajudando, pode matar quem sabia disso. O outro, antigamente, a pessoa passava mal, pegava um copão d'água e enchia do quê? E se a pessoa for diabética? Imagina, a pessoa já tem problema, glicemia alta. Aí o outro pega lá um copo com 100 ml de água, 1 quilo de açúcar. Toma para ficar calmo. Vai ficar calmo mesmo, vai morrer. Você vê como é que Deus já deu livramento sem a gente saber? Quem concorda? É cada coisa. Porque brasileiro, pessoal, o povo que tem cada ideia brasileiro, né, gente? Brasileiro tem remédio para tudo, tem solução para tudo. Tem ou não tem? Por isso que o pessoal fala, brasileiro gosta de gambiarra. Quem sabe o que é gambiarra? É dar um jeitinho para tudo. Mas problema espiritual não tem outra coisa. É a palavra e a fé. Não tem como fazer gambiarra na vida espiritual. É fé ou fé? E se você tiver fé, você vence. Diga glória a Deus. Você vê que uma palavra fez eles ficarem o quê, pessoal? Eu estava lembrando quando o Gideão foi para a batalha. Aqueles mais de 10 mil soldados, vamos, Gideão, vamos vencer, estamos contigo. Aí Deus falou, ô Gideão, tem muita gente com você. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma seleção aqui. Você vai chegar lá no arraial e você vai falar, aquele que for covarde e medroso, faça o quê? Volta para onde, pessoal? Para casa. Irmão, você vê que os camaradas não tiveram nem vergonha, poderia falar, não, nós não vamos mostrar que são medrosos, não, vamos resistir. Embora a perninha estivesse tremendo, mas devia falar, não, aqui a gente fica. Irmão, qual é a fama? Eles vão, quem for medroso e covarde volta. Eles assumiram, nós somos medrosos e somos o quê? Agora eu fico pensando, quando os maridão, machão, chegou em casa. Imagina as mulheres, nossa amor, você saiu de casa tão na fé, você falou que ia para a batalha, você já voltou? Ah não, é que eu estava com saudade de você. Mentiroso, voltou porque era o quê, pessoal?
Aí imagina criança, seu pai voltou da guerra? Voltou, o meu também. Por que será que nossos pais voltaram? E criança fala ou não fala? Ah, meu pai falou para minha mãe isso, e o seu? Ah, o meu falou que estava com saudade de casa. Só que mal sabia eles que a fama espalhou. Os que voltaram, por que voltaram? Porque eram medrosos e covardes. Diga, eu não sou medroso, eu não sou covarde. Nós somos da fé. Quem é da fé aqui? Porque só derruba gigante quem é da fé. Só derruba Golias quem é da fé. Aí eu termino com uma palavra que o missionário fala sempre. Se você tem fé, você não tem medo. Mas se você tem medo, você não tem fé. Ele intimidou. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, o que eles fizeram, pessoal? Espantaram-se, temeram. Uma coisa que você jamais pode fazer, diga, mostrar medo. Dizem que até no mundo animal é assim. Se o cachorro rosnar para você, você tem que bater o pé, sai. Se você já fica assim, ai, Totó, calma, Totó. Totó morde você. Morde ou não morde? Dá as costas pro Totó. Vou nem falar onde ele vai morder, calma. Agora, bate o pé, faz cara feia. Vem pra você ver. Sai correndo, sai ou não sai? Irmão, você não pode mostrar medo. Você tem que mostrar força. Volto a dizer, um dia um gigante pode se levantar. Só que se ele se levantar, é ele que vai ser envergonhado. Quem entendeu aqui? Davi foi o único. E olha, que vergonha. Davi era um adolescente, um jovem. Homens experientes, até os irmãos dele. Os irmãos de Davi eram homens de guerra. Os irmãos de Davi eram homens de batalha. Mas nenhum deles teve coragem de enfrentar quem, pessoal? Golias. É o que acontece hoje. Pessoa antiga de igreja, se manifesta um demônio, liga para o bombeiro. É bombeiro que expulsa demônio? O tempo que você tem de igreja era para você colocar. Você já assistiu reunião, você já viu como é que o pastor faz? Manifestou, mão para trás, de joelho. Demônio, pega tudo que é teu e o quê? Mas não. Aí o que está começando agora tem mais ousadia. O outro que tem anos de igreja, como Paulo fala, pelo conhecimento, já era para ser mestre, já era para estar ensinando. Mas não. Pastor Neilson, tudo bem. Pastor, o senhor tem que vir aqui em casa. O que foi? Pastor, colocaram a macumba no meu portão. Cadê o crente de fé que vai estender a mão? Seja para quem for ou propósito que for, não prospera, tá quebrado toda influência em nome de quem? Mas não, foge de macumba. Ai, pastor, acho que eu vou mudar dessa casa. Por quê? Porque falaram que aqui já morou pessoas ruins. Você não tem a bênção com você? Não, porque quem morava aqui mexia os pauzinhos. Aí você fala, mas quem mudou para cá agora é da fé. E quem tem fé muda tudo. Diga glória a Deus. Aí fica dando desculpa. Não, pastor, eu aluguei esse lugar para abrir minha empresa. Mas sabe por que aqui não prospera? Porque aqui tinha gente que fazia coisa errada. Ô, irmão, a maldição é maior que a bênção é maior que a maldição? Nós temos uma igreja em São Paulo, muitos anos atrás. Já contei isso para vocês. Essa igreja, antes de ser igreja, era um terreiro. Era um terreiro. Fechou o terreiro e abriu igreja. Diga glória a Deus. Agora imagina o pastor falar, isso aqui será que vai para frente? Porque aqui, né, aqui mexia com coisa errada, mas agora mexe com coisa certa e Deus abençoa. E essa igreja foi a igreja que cresceu e muito para a glória de Deus. Vamos derrubar o gigante? Quem vai derrubar o gigante? Agora você decide. Se você tiver medo, o gigante te domina. Mas se você tiver fé, você domina o gigante. Qual é a sua escolha? Quem vai derrubar o gigante aqui?